Com a McLaren ali brilhando com o primeiro título de construtores deles em 26 anos, é muito fácil a gente esquecer que só 4 anos atrás eles estavam na beira da falência, praticamente desaparecendo da F1. A virada da McLaren é muito impressionante porque a equipe começou a última temporada bem mal e chegou a ficar na lanterna do campeonato de construtores. Mas 2 anos depois a gente tá aqui falando exatamente do título de construtores deles. Mas se as coisas tivessem tomado um rumo diferente em 2020, a gente não estaria nem falando da equipe porque provavelmente ela não estaria nem mais na Fórmula 1. Naquela temporada o foco não era pensar numa vitória, num pódio ou até mesmo em resultados melhores, o único pensamento era sobreviver. O sucesso era só uma consequência, o objetivo era tentar manter as contas em dia. E com esse título de construtores em 2024, dá pra dizer que essa recuperação foi perfeita, foi completa. Só que ela não conta nem metade das dificuldades que a McLaren passou para conseguir chegar no ponto de virar uma equipe campeã novamente. Depois do título confirmado lá em Abu Dhabi, o CEO da McLaren, o Zac Brown, revelou na entrevista coletiva: a gente estava realmente na beira do abismo, estávamos pagando todas as contas, mas estávamos a meses de distância de acabar com a dívida. A situação era o seguinte: se não rolasse o investimento, a gente teria ficado em risco para começar 2021. E ele comparou a situação com um jogo de beisebol, mas como a gente é brasileiro, eu tomei a liberdade criativa de mudar a comparação para o jogo de futebol. A solução da McLaren apareceu só aos 45 do segundo tempo, porque foi no final daquela temporada que a MSP Sports Capital entrou em cena, comprando uma participação de 15% da McLaren Racing, podendo chegar até 33%. E esse investimento não deu só para a equipe um alívio financeiro, mas também garantiu a continuidade de projetos essenciais, como a construção de um novo túnel de vento, crucial para o desenvolvimento de carros mais rápidos e competitivos. Além disso, entrou também o investimento da Mumtalakat, um fundo de investimento soberano do Bahrein, que foi também fundamental para assegurar a sobrevivência da McLaren. E o apoio financeiro desses investidores permitiu que a equipe evitasse cortes drásticos, demissões em massa de funcionários e garantiu uma infraestrutura sólida para a equipe poder voltar a competir. Só que só esses investimentos ainda não eram suficientes, considerando quão profunda estava a dívida da McLaren. Eles precisaram também vender a sede da equipe em Woking, fazendo meio que um acordo de leaseback, que basicamente significa que eles venderam a estrutura para uma empresa, só que basicamente continuam tendo total controle das operações, mas precisam pagar uma dívida de aluguel para essa empresa. E esse movimento não só garantiu que eles pudessem dar continuidade nas operações, mas também proporcionou uma segurança necessária para a equipe poder focar nas corridas e na recuperação do desempenho. E com esse suporte financeiro garantido, a McLaren já começou a colher alguns frutos do investimento no ano seguinte, em 2021, porque eles conquistaram a sua primeira vitória em quase uma década, com o Daniel Ricciardo vencendo o GP da Itália e Monza. E esse resultado foi um marco importante na recuperação da equipe. Mesmo que eles tivessem contado com a sorte do acidente do Lewis e do Max, essa vitória foi extremamente essencial para dar um boost de confiança em todos os funcionários que podiam agora enxergar realmente um plano de evolução da equipe. E esse é um ponto que a gente não costuma olhar quando a gente fala de qualquer esporte, na verdade. A gente esquece que por trás dos pilotos, até mesmo dos engenheiros e mecânicos que a gente vê ali nos finais de semana, tem centenas de pessoas trabalhando na fábrica. E elas precisam dessa motivação, elas precisam saber que a equipe não vai fechar a porta no final do ano e que elas podem continuar a dar o seu 100%, porque isso vai realmente ajudar e contribuir com a melhora da equipe. E esse processo de recuperação da McLaren não foi rápido e muito menos sem problema. Mesmo com o dinheiro agora entrando, a equipe ainda enfrentava muitos desafios internos que dificultavam muito na recuperação. E o primeiro deles foi o projeto da construção do túnel de vento e do simulador. Porque antes dessa injeção, a McLaren era muito dependente do túnel de vento da Toyota lá em Colônia. Isso tinha muitos problemas. O primeiro era outro país, então as informações não eram instantâneas. Você tinha que fazer as viagens, você tinha que ter funcionários alocados lá. Você não tinha total controle dessa operação. E segundo, era um túnel de vento, querendo ou não, um pouco datado, porque a Toyota tinha construído para o começo do século da Fórmula 1. Então, com a injeção de dinheiro, a McLaren finalmente pôde começar a construir o seu próprio túnel de vento. Só que o problema foi que, por conta da pandemia, essa construção teve que parar várias vezes ao longo do ano. Isso dificultou demais o projeto e colocou a McLaren em risco de voltar a ter uma dívida por conta dessa construção. E além disso, outro desafio que o Zac Brown considerou gigante foi manter a moral dos pilotos e dos funcionários de pé, porque o cenário financeiro ainda era instável, como eu falei. Ninguém sabia o que ia acontecer nos próximos meses, principalmente com a pandemia rolando, então era uma verdadeira montanha-russa de emoções, com o time tendo que lidar com essa pressão imensa para manter o foco no desempenho dentro da pista, mesmo sabendo da fragilidade que a McLaren estava enfrentando fora dela. E essa pressão ficou ainda mais difícil, porque enquanto os resultados nas pistas começaram a melhorar, a luta para garantir essa estabilidade financeira continuava muito grande
nos bastidores, com a equipe tendo que lidar com uma incerteza diária. E mesmo com esse clima tenso, o Zac Brown e seus líderes se empenharam para isolar a equipe da ansiedade financeira. Essa pode não ter sido a decisão mais inteligente do mundo, porque poderia colocar os funcionários em risco, mas o que eles fizeram foi velar toda essa instabilidade do resto do time. Eles passavam uma mensagem falsa de que estava tudo certo e as contas finalmente estavam equilibradas, porque assim eles conseguiam fazer com que os funcionários ficassem focados no trabalho e melhorar a performance da equipe, porque se a equipe melhora a performance na pista, isso consequentemente também atrai mais dinheiro. E no final das contas é fácil falar que foi uma boa escolha porque deu certo, mas ele sabia do risco que estava correndo e se isso não desse certo, teria colocado todas aquelas pessoas, inclusive ele mesmo, em risco. Só que esse trabalho duro, a paciência e a estratégia finalmente começaram a dar frutos. As melhorias no carro foram evidentes e a equipe não só voltou a competir de forma relevante, mas também se consolidou como uma das favoritas do grid. A evolução foi gradual, mas impressionante, porque à medida que a McLaren, com essa sua abordagem meticulosa e foco em inovação, conseguiu corrigir as falhas dos anos anteriores, a equipe de gestão do Zac Brown também começou a capitalizar os investimentos recebidos, utilizando eles de maneira estratégica para não só melhorar apenas os carros, mas também a infraestrutura e os recursos humanos da empresa. Então a McLaren foi se aproximando cada vez mais dos gigantes da Fórmula 1. E a recuperação não foi só sobre esses resultados na pista, mas também sobre reestruturar a própria cultura do time, trazendo de volta a confiança e motivação que pareciam ter sido perdidas nessa época mais difícil. E tudo isso culminou, claro, no título em 2024. A McLaren finalmente conquistou o título de construtores após 26 anos de espera. Em 2020, o que parecia ser o fim da McLaren acabou se tornando uma nova era para a equipe. E se você para pensar, a McLaren realmente foi da beira do abismo para a glória. E essa conquista não foi só uma vitória esportiva, mas também uma prova de que o compromisso, essa determinação diante das dificuldades pode transformar uma crise em uma oportunidade. E caso a MSP ou o fundo de investimentos do Bahrein não tivessem entrado, muito provavelmente a McLaren até teria conseguido outros investidores. Como tiveram rumores, inclusive, de um fundo da China, por exemplo, querendo oferecer ainda mais dinheiro do que esses dois para fazer parte da estrutura da McLaren. Mas uma solução alternativa não significa um resultado idêntico. E realmente esse dinheiro poderia ter feito a McLaren não estar lutando para sobreviver naquele momento, mas traria um grande problema a longo prazo, como por exemplo orçamentos reduzidos, ambições menores e uma queda na receita com um ciclo negativo e potencialmente devastador. Isso é exatamente o tipo de coisa que pode levar uma equipe a um status de sobrevivência. É só a gente ver o caso de gigantes perdidas como a Lotus ou a Brabham, ou má administração dos investimentos como no caso da Williams. Tentar encontrar o equilíbrio entre acelerar totalmente e lutar pela sobrevivência ao mesmo tempo, sem deixar o mundo saber, mesmo que a mídia estivesse falando sobre isso e estava ficando cada vez mais próximo, foi uma época extremamente estressante. Mas o que não te mata te torna mais forte. Estamos de volta ao nível de recursos que você acostumou a ver a McLaren. Agora somos financeiramente um dos 4 grandes. Quando eu entrei na Fórmula 1, isso me deixava louco. As pessoas falavam dos 3 grandes, os 3 grandes, os 3 grandes, e a McLaren que eu cresci assistindo era a grande, ela do lado da Ferrari. E hoje o Zac Brown pode dizer que colocou a McLaren de volta no patamar que a equipe sempre mereceu estar. Mas aí tá como a McLaren foi do abismo ao sucesso em só 4 anos. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E como forma de agradecimento por esse patrocínio que você traz, seu nome aparece aqui no final do vídeo. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.